Olá, muito boa noite para todo mundo. Nós estamos aqui novamente com o nosso Papo Espírita, o nosso podcast do Centro Espírita Casa de Jesus, aqui de Santo Anastácio. Esse é o nosso segundo episódio. Vocês viram aí o tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre a visão dos jovens no Espiritismo, né? Nós estamos falando aqui dos nossos estúdios que estão instalados aqui no Centro Espírita Casa de Jesus mesmo. Nós demos um up aqui no nosso cenário, está com mais cara de podcast. E eu digo que esse podcast nosso aqui é igual à vida. O tempo vai passando e as coisas vão se aperfeiçoando. Bem, a gente queria dar as boas-vindas para todo mundo. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão, porque vocês estão aqui nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Lembrando também que o Centro Espírita Casa de Jesus tem publicações nas redes sociais, Instagram e Facebook, beleza? Bom, não vamos demorar para dar início ao nosso episódio, e hoje a gente tem uma figura bastante especial conosco aqui, um moleque muito querido aqui da Casa de Jesus, trabalhador, já realiza estudos no curso de mediunidade. A gente está estudando o Livro dos Espíritos. Ele é monitor também da evangelização infantil, junto com as professoras. Então, tá com tudo, de vento em popa, e por isso que ele se tornou essa criatura tão admirada e tão querida aqui conosco. Eu vou apresentar para vocês o Matheus, vou passar para ele fazer uma autoapresentação mais legítima. Boa noite, eu sou o Matheus Ballarin, eu tenho 17 anos, eu sou estudante do terceiro ano de ensino médio do SESI e eu tô na Casa de Jesus há um tempinho, fui muito bem recebido aqui por todos e aqui eu me sinto em casa, aqui as pessoas são maravilhosas e tudo mais. Olha aí. Vou começar a fazer umas perguntas aqui para a gente bater um papo bem descontraído, né? Essa é a característica do podcast. E não se enganem, também é uma característica da doutrina espírita. Essa descontração, essa espontaneidade. Nós temos os nossos formalismos, mas quando cabível, né? Então vamos começar a bater o nosso papo aqui com o nosso querido Matheus. Ô Matheus, quando e por que você começou a frequentar a Casa de Jesus, esse nosso centro espírita aqui de Santo Anastácio? É uma boa pergunta, né? Faz um tempinho já. O tempo passou bem rápido até. Eu comecei no início do ano passado, início de 2023. E foi uma decisão muito grande para mim, que eu cresci muito como pessoa. Acho que agora como motivo foi basicamente que as minhas respostas não estavam sendo encontradas no ambiente que eu estava. E eu sou uma pessoa muito questionadora, né? Então, acaba que eu fico me perguntando sobre as coisas e às vezes a gente não acha a resposta do jeito que a gente quer ou a gente não tem uma explicação da forma que eu tive aqui no Espiritismo. E foi uma explicação que se eu falasse porque Deus é de tal jeito e que qualquer coisa eles me responderiam de uma forma que eu entendesse e que na minha cabeça fizesse muito sentido. Olha aí, que interessante. Matheus resolveu integrar o quadro de frequentadores da Casa Espírita. Passou a estudar muito, Matheus? Exigiram muito de você, estudou? Ou foi uma autoexigência no sentido de acompanhar o avanço intelectual que a doutrina espírita traz? Olha, como a gente acredita em reencarnação, certo? A gente sempre busca o melhor, né? A gente sempre busca evoluir como pessoa e como espírito. E com isso a gente acabou sendo... A gente tem que aprender. Como Jesus mesmo nos ensinava, a amar o próximo, a fazer caridade e tudo mais. Acabou que a gente vai levando o gancho e a gente tem que começar a se adaptar para ser um ser humano melhor. E com isso a gente tem que estudar e... Isso é a base, né? Eu acho. Um livro bacana que você leu, que você estudou, né? Porque em Espiritismo a gente não só lê, a gente estuda. Então, o pessoal mais antigo aqui, eu aprendi com esse pessoal, quando eu também passei a frequentar a Casa de Jesus, principalmente o Zé Olavo perguntava para mim assim,
você já leu o Livro dos Espíritos? Eu falei assim, já li 2 vezes. Ele falou assim, então agora tá na hora de começar a estudar o livro, né? Então, assim, mas é uma exigência natural e de uma espontaneidade, alguma coisa muito pessoal, né? Você poderia indicar para os jovens, já que o nosso papo hoje é direcionado a todo o público, obviamente, mas mais notadamente aos jovens, né? Você gostaria de mencionar algum livro que você teve contato, que você estudou e que realmente serviu para te ajudar na obtenção das suas respostas? Com certeza. Eu acho que como todo jovem, como todos nós, no caso, a gente é muito questionador, certo? Então acaba que a gente tem dúvidas de tudo. Tudo que a gente vai atrás, a gente fala assim, nossa, por quê? Por que que a gente nasceu assim? Por que que eu sou assim? Então acaba que esses questionamentos, a gente vai parar na nossa religião, na nossa doutrina, no caso, que é o Espiritismo, e acaba que a gente precisa de uma resposta. E eu acho que o livro que mais traz isso é o Livro dos Espíritos, que são as perguntas que Kardec fez para os espíritos, e acabou que ele vai responder nossas dúvidas de uma forma muito inteligente. E os jovens, eles amam explicação. A gente ama explicação de uma forma inteligente, que mexa com a gente de uma forma que só naquele livro você acha, sabe? E eu achei muito interessante. A gente fez um estudo sobre. A gente está fazendo sobre o estudo dos médiuns agora, né? Do livro dos médiuns. E me atraiu bastante esse livro. Eu indicaria para os jovens, assim. Então, Matheus, assim, de uma forma geral, diante das suas dúvidas em relação ao formato da vida, as consequências, enfim, a vida como um todo, na Casa Espírita você conseguiu respostas que em outras buscas que você já tinha feito até então, não conseguiu. Aqui, assim, você chegou a obter respostas lógicas e precisas para coisas que lá fora você questionava e não era explicado para você de uma maneira coerente, seria isso? Basicamente isso. A doutrina espírita ela anda de lado a lado com a ciência, né? E isso acaba que me dá aquele pé atrás que você tinha quando você recebia é porque é assim e pronto. Você agora tem uma explicação baseada na ciência, e o espiritismo ainda é uma doutrina filosófica que vai muito além, e isso acaba que a gente tem essa base na ciência, traz muito mais segurança do que você está aprendendo aqui. Então, realmente, eu acho que no geral é bem isso mesmo. Então você acha que o espiritismo é uma boa opção para os jovens? Porque a gente está no mundo moderno, essa geração agora é muito questionadora, a gente ouve muito jovem perguntar em todos os setores da atividade humana, não só na escola, mas também lá fora, em outros lugares onde ele atua, o jovem é bastante questionador. Levando em consideração essa característica dessa nova geração, que é questionadora, que busca, e é um questionamento que busca respostas lógicas, né? Você acha, então, que o espiritismo ele é uma boa opção para os jovens? Como eu havia dito, a ciência é uma coisa que antigamente não se levava muito em consideração, mas hoje em dia é o que manda nas coisas, né? Você tem uma explicação científica de que porque você é um espírito, você reencarna, porque tal coisa é assim, que não sei o quê. E isso vai deixando a gente mais firme na religião. E o que acontece? O espiritismo é uma ótima religião para os jovens, porque é uma religião em que você pode questionar e ser respondido. Então, não é como você chegasse e perguntasse e seria só isso. Você tem direito total de estudar, chegar lá e falar assim, nossa, vou ler tal livro para aprender sobre tal coisa, e todo mundo te acolhe de um jeito, as pessoas são super, como seria a palavra? Elas são respeitosas, elas conseguem entender a sua dificuldade. É uma coisa bem diferente, e eu acho que os jovens, eles se encaixariam muito bem nisso. Porque como eu me encaixei, e fora que você também, como todo mundo diz, né, na casa espírita, ninguém é o dono, né? Não tem um dono, não tem uma pessoa que manda acima de todo mundo. São todas as pessoas que elas trabalham em conjunto para tudo funcionar, né?
É como se todo mundo, como que a própria doutrina prega, que é você fazer sua parte, você ter a caridade, a compaixão com o próximo, você trabalhar para você fazer isso aqui funcionar, é uma boa também que entra nesse negócio de os jovens gostarem da doutrina. Olha, cara, você tocou num ponto aí que é muito importante e que eu gosto de falar bastante nas minhas palestras. Essa questão de uma hierarquia, de alguém que manda na casa espírita, de uma necessidade de subserviência, de obediência à ordem do presidente. Eu, atualmente, estou na presidência da casa espírita, mas eu costumo dizer que isso é uma questão puramente administrativa. Aqui, nós criamos os nossos departamentos, os departamentos foram integrados por pessoas com perfis adequados à tarefa que se desempenha nesses departamentos, né? E quando você toca no ponto do espiritismo ser uma religião, é extremamente importante a gente ressaltar aqui, até mesmo por conta dessa ausência da hierarquia, que textualmente o espiritismo ele não é uma religião. É uma doutrina. Ele se coloca como religião no seu aspecto moral, né? Porque a religiosidade é aquilo que nos religa a Deus. Em doutrina espírita, tem a presença de dogmas, de hierarquia, de rito, enfim, vários aspectos que revestem e emolduram as vertentes religiosas, ou as religiões propriamente ditas. Isso a gente não tem em espiritismo. Então, o que há aqui, em termos de religião, é o aspecto moral. E a religião, no aspecto moral, é um dos pilares da doutrina espírita, juntamente com a filosofia e a ciência, né? Então, nós temos, assim, o espiritismo colocado como religião de uma maneira diferenciada, porque textualmente não se classifica como sendo uma religião. A seu modo de ver, Mateus, essa informalidade, essa ausência de ritos, de liturgia, essa coisa mais espontânea, embora muito bem organizada, isso ajudaria no quê? Isso facilita o desempenho melhor das pessoas que podem agir livremente em uma casa espírita, questionar, perguntar, trabalhar. Você acha que essa liberdade que a gente tem aqui, que é fora dos padrões das religiões tradicionais, isso vem a ajudar? Olha, com certeza, né? Os jovens, como todo mundo sabe, no espiritismo, nós temos o livre-arbítrio, né? E com isso a gente toma as decisões, mas temos nossas consequências. Só que os jovens, quando eles estão mais livres, é bem mais fácil de você ir lá e falar por que é tal coisa assim, e questionar, né? Você não é mais preso para você perguntar, você não tem o medo de uma pessoa acima de você falar assim, tá errado o que você falou, porque é assim, porque tá, sei lá, independente. É muito mais simples e mais leve, eu acho que essa é a palavra, leve, que você consegue ser mais livre. É exatamente isso, né? Essa liberdade que não tira a responsabilidade e nem a forma séria que a doutrina coloca, porque como sendo uma doutrina, ela é composta de livros organizados e é preciso muita seriedade em tudo isso aí. Bom, você falou de ciência, nós falamos da parte de religião informal, não textual da doutrina espírita, falamos de filosofia. Então, às vezes, quando a gente fala de ciência e de filosofia, isso pode trazer um certo receio do jovem em se aproximar da casa espírita. Então, pode haver um questionamento assim, poxa, mas eu vou lá na casa espírita. Eu nunca fui. Eu quero chegar lá na casa espírita e eu quero ver o que está acontecendo. Mas aí o Dário e o Mateus falaram lá no podcast que o espiritismo tem filosofia. E a palavra filosofia é um tanto quanto mistificada e até rejeitada pelos jovens, né? E boa parte das pessoas que não compreendem muito bem o que esse termo quer dizer. E também nós temos o agregado da ciência. E aí eu perguntaria para você, não obstante a presença do ambiente religioso, que esse todo mundo conhece, mas, sobretudo, a presença da filosofia e da religião que reveste os modos e os meios
de estudo, dos estudos que são realizados na Casa Espírita. Tá. Os assuntos que aqui são buscados, discutidos, abordados, estudados, em se levando em consideração ciência e filosofia como recheios disso, esses assuntos, Mateus, eles são bem compreendidos pelos jovens? Dá para compreender todo o conteúdo da doutrina espírita se valendo de ciência e de religião? Olha, é uma boa pergunta mesmo. Como eu disse, eu sou uma pessoa, particularmente, eu gosto muito de ciência, sabe? Eu sou apaixonado por todo tipo de conteúdo de ciência, sempre foi a minha praia no YouTube. E com isso, eu acho que, sim, isso não é uma coisa que vai assustar, porque, pelo contrário, né? A própria ciência traz muitas das respostas que os jovens têm sobre muitos fenômenos que acontecem, e no próprio espiritismo acontece. E isso essa parte da filosofia, eu acho que assusta um pouco os jovens por eles assemelharem muito a filosofia a uma coisa mais chata, mas eu acho que filosofia é a prática de questionar, né? Você conseguir perguntar e ter dúvidas sobre as coisas. E isso encaixa perfeitamente com o contexto geral do espiritismo, que é você ser um questionador, estudar, tentar ser uma pessoa melhor. Vocês viram aí a imagem que a gente colocou? Vou colocar aqui de novo para a gente ver. Olha, esse é o ambiente de uma casa espírita para quem desconhece. Né? Então, é ali. Eu costumo dizer que o centro espírita ele tem a aparência de uma escola. Todo mundo viu ali um ambiente muito singelo do ponto de vista de informações, né? Nós temos ali uma biblioteca, nós temos uma pessoa dando uma palestra, realizando um estudo, e a assistência sentada em cadeiras e observando, podendo coparticipar, podendo formular questões, podendo perguntar livremente as coisas em qualquer momento, em qualquer tipo de atividade da casa espírita, né? Então, para as pessoas que não compreendem muito bem o ambiente de uma casa espírita, é esse aí, ó. Ali a gente não tem imagens, nós não temos velas, nós não temos altar, nós não temos vestimentas especiais, não utilizamos nenhum aspecto externo, né? Isso aí vem de conta com o que o Mateus disse, uma leveza no ambiente. Isso dá, assim, uma condição da gente se sentir mais livre, mais à vontade, né, Mateus, nos estudos. Com certeza, você não tem que fazer uma parte ritualística de fazer as mesmas coisas toda vez, você só, literalmente, você sentar e assistir a palestra, ou se você for mais novo e na evangelização infantil e aprender sobre Jesus, Deus e tudo que envolve o espiritismo. E esse fato de ser mais leve faz as pessoas participarem mais. É muito normal numa casa espírita as pessoas perguntarem as coisas para o palestrante, coisa que você não vê em outro lugar. Porque, como havia falado, é um ambiente mais preso. E aqui, como você tem total liberdade de perguntar e tirar suas dúvidas, que isso faz parte da prática do estudo, você consegue ser totalmente livre para perguntar para o palestrante. E isso acontece bastante. Ô, Matheus, a gente não tinha combinado isso aqui. É lógico que um podcast ele segue um roteiro, né? Mas por conta dessa espontaneidade, isso não é hora do telefone tocar, né? Por conta dessa espontaneidade, a gente pode ficar tranquilo aqui para perguntar. Você passou a fazer parte do quadro dos trabalhadores da casa que lidam com evangelização infantil. Sim. Fala um pouquinho aí para o pessoal saber o que é essa atividade nossa aqui. Então, gente, a evangelização infantil é uma espécie de uma escolinha, né? É tecnicamente uma escolinha que a gente faz para as crianças. E sou eu e a Taylor que fazemos, somos os professores, né? Os tios, como eles chamam. E a gente faz com todo o amor e carinho possível para ensinar sobre Jesus para eles, né? Que eu acho que desde criança você tem que ter essa base que o Espiritismo traz. Que é você ir lá, você senta lá, enquanto os pais estão lá lá em cima na palestra, as crianças ficam aqui escutando sobre Jesus, fazendo brincadeiras, e a gente se diverte e aprende ao mesmo tempo. Eu não consigo viver sem mais.
Você falou isso aí, eu estava conversando com a Teile, né, que é uma das professoras aqui da evangelização essa semana, e ela me falou justamente isso aí. Igual, vocês não combinaram, mas é isso. Eu não consigo mais viver sem evangelização. É uma responsabilidade, né? Ô, Matheus, precisa fazer matrícula da molecada para vir para cá? Como é que faz isso? Olha, dizem que é só querer, viu? É só você. É super simples. Vai começar a palestra, você deixa a criança comigo ou com a Taylor. Geralmente vai ser com a Taylor, porque ela chega antes. E elas vêm, aprendem sobre Jesus. Não tem nada demais, assim, sabe? Tipo, mas a gente faz com o maior amor do mundo, né? Que é cuidar, né? Que é ensinar, que é mostrar para elas que o que o Espiritismo mostra pra gente, né? Esse amor, essa caridade, essa parte de estudar, né? Que eu acho que desde criança é super importante, principalmente se eles continuarem no Espiritismo, né? É a moralização, né? Com base no evangelho da molecada. E a idade, Matheus, desses molequinhos, dessas menininhas que vêm para cá? Tem um limite de idade, o início? A mãe pode trazer e apresentar aqui? Mas eu queria que você falasse mais da idade mesmo. Olha, idade, a gente geralmente tá. Acho que para baixo é 4, 5 anos, né? Que eu acho que é a idade ideal para você começar, que você começa a desenvolver seu cérebro para você conseguir entender e captar a mensagem que a gente quer passar. E o limite de idade, eu acho que vai até uns 10, 9 anos por aí. Não tem uma idade certa, mas todo mundo é muito bem-vindo, né? Então, se você quiser trazer a sua criança, o seu tesouro, para a gente ensinar sobre Jesus, a gente vai amar, porque a gente ama o que a gente faz, né? Que legal. Falamos muito aqui de Jesus, né? Então, seria uma pergunta que surge naturalmente. Para as pessoas que estão nos assistindo e que ouvem falar de espiritismo por aí, observações de pessoas preconceituosas, de pessoas que desconhecem a essência da doutrina. Então, eu poderia perguntar para você, o espiritismo, Matheus, ele é uma doutrina cristã? Com certeza. Se tem a coisa que a gente mais fala aqui é sobre Deus e Jesus, que não pode faltar, né? É a base de tudo. Então, o Espiritismo, como muitos pensam errado, o Espiritismo é uma doutrina cristã que, obviamente, levamos Deus acima de tudo e a gente expõe o que a gente aprende, o que a gente estuda e, num contexto geral, falamos sobre Deus, né? Que são as coisas boas, caridade, amor, como eu venho falando o podcast inteiro, né? No nosso roteiro, a próxima pergunta seria justamente essa. Se no espiritismo se fala sobre Deus. Com certeza. Deus é tudo, né? E o espiritismo, isso é um assunto bem, bem complicado, principalmente de entender. Até hoje a gente não tem respostas. Tipo, no espiritismo temos uma resposta, mas Deus é tão grande que tem muita coisa pra gente descobrir ainda, sabe? O relativo nunca vai conseguir entender o absoluto, né? Com certeza. Porque nós temos em doutrina espírita uma resposta dada pelas inteligências que ajudaram Allan Kardec na codificação, que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então ele é o absoluto. E toda a sua obra, toda a sua criação é o relativo. E nós sabemos que o relativo jamais vai alcançar o entendimento pleno do absoluto. Mas nós estamos a caminho, né? Também, nós, em Espiritismo, para o pessoal entender aí, Matheus, se fala sobre Jesus. Certeza, Jesus é nosso professor, né? Nosso mestre. Ele é o que ensina pra gente tudo isso, né? De como amar, de como respeitar, de como fazer todas as bases do espiritismo. E principalmente, né? Eu não me lembro direito, assim, eu posso falar algo errado, você me corrija, Dara. Mas o espiritismo é conhecido como a doutrina do amor, não? E é uma das principais coisas que Jesus nos ensinou, que é o amor. Embora muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas as pessoas que se debruçam sobre os textos sagrados, sobretudo o Evangelho,
elas vão compreender, isso é uma realidade, seja contestada ou não, de que Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus fala a Pedro sobre igreja, mas a igreja no sentido de coletividade humana e não de um templo de pedra com ordenamentos que vão lhe reger o andamento no curso dos séculos. Então é importante você dizer que a doutrina espírita é a doutrina do amor. Como outras vertentes religiosas que pregam a verdade, a espiritualidade, a verdadeira conexão com Deus, também o são, né? Então a gente vê um cristianismo primitivo que não é dotado de exterioridades, que não é dotado do uso de imagens e artefatos exteriores. Nós vemos, falamos isso no nosso primeiro podcast aqui, quando falamos sobre o advento do espiritismo com o Ademir. A gente falava da maneira pela qual e como a qual os primeiros cristãos agiam no estudo do evangelho e na busca pelo entendimento da mensagem de Jesus, que havia acabado de passar pelo drama do Calvário e voltado para a esfera espiritual. Então eles voltavam com o altar usado, que era o altar do seu coração, e esse altar era construído com o elemento mais valioso que existe, que é o amor, que é o sentimento. Então, a gente costuma dizer, falei isso no primeiro podcast e repito, espiritismo é cristianismo redivivo, ou seja, nós nos utilizamos para o estudo das escrituras sagradas, sobretudo dos textos evangélicos, do Novo Testamento como um todo, nós nos utilizamos da boa vontade e do nosso esforço. E Jesus é, sim, não só falado em doutrina espírita, mas ele é estudado, porque ele é o espírito mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de modelo e de guia. Então, tudo aquilo que Jesus falou durante os 3 anos que esteve entre nós, ele implementou, ou seja, ele praticou, ele fez, ele agiu de acordo com aquilo que ele falava, para mostrar para nós que é possível. Porque o modelo, ele tem que ser passivo de ser seguido, acompanhado, imitado. Então nós temos Jesus na forma como o Mateus nos disse aqui, tá? Então o Espiritismo, sim, ele é uma doutrina cristã, eminentemente cristã, tá? Bom, Mateus, você conseguiu ressignificar alguma coisa na sua vida depois de ter passado as fileiras espíritas, após passado a integrar o nosso centro espírita aqui? As coisas tiveram um valor diferente para você? Tiveram significados diferentes? E se isso ajudou você na tomada das suas decisões? Olha, eu posso falar bastante disso. Eu acho que o Espiritismo mudou minha vida de muito, mas pro lado bom, com certeza. O Espiritismo me mostrou que amar é a melhor forma de você conseguir respeitar e conseguir mostrar para a pessoa o que você sente, né? E eu acho que o Espiritismo, como uma doutrina, ele consegue nos ensinar que a gente tem que correr atrás do nosso, sabe? A gente tem que... Ninguém pode fazer isso pela gente e para nossa evolução espiritual, a gente tem que suar, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás. E principalmente, como o Dário falou, Deus e tudo que envolve ele sempre vai ser a nossa base para tudo, né? Que, como no Espiritismo a gente fala muito sobre caridade, né? Que é uma palavra que todo dia que você vier numa numa palestra, você vai escutar, que é uma das bases, não? E a gente faz muito aquelas doações, né, de comida para as pessoas que necessitam, as pessoas que não têm o que comer, e isso é muito bonito, né? É uma coisa que eu imagino que deveria ser normal, não? Porque as pessoas deveriam ter esse nível de evolução de chegar e falar assim, a pessoa não, eu tenho, então eu posso dividir, eu posso ir lá e chegar e falar, isso aqui é para você e que te sirva, sabe?
E chega num ponto que você vai olhando essas histórias das pessoas que você vai entregando a comida, que você fica sabendo aqui no centro, e é cada coisa fora da nossa realidade, né? Porque a gente tá aqui no nosso conforto e a gente não imagina que tem uma pessoa lá que precisa de uma cesta básica, de um brinquedo, tão pequeno que for, sabe? E isso é muito bonito. Eu acho que esse valor nas coisas que eu comecei a dar mais, que é ver que tem pessoas que não têm o que eu tenho, e também essa parte de correr atrás do que da minha jornada, né? Eu posso falar assim. Em Espiritismo também nós temos uma base, que não se diz fora do Espiritismo não há salvação. Que máxima é essa, Mateus? Fora do que não tem salvação? Essa frase é muito difícil para quem vem aqui na casa, né? Fora da caridade não há salvação, né? A gente fala essa frase muito, porque de fato, né? Se você não conseguir fazer a caridade, você não tá pregando amor, você não tá fazendo o que Jesus ensinou pra gente, sabe? Então acaba que você, uma hora ou outra, se você quiser evoluir, parar de sofrer e parar de passar pelo que você passa, você vai ter que passar por isso, né? Não tem por onde fugir. Você tem que pegar e seguir na caridade, né? Interessante. Teve um momento da vida de Jesus em que ele conversava lá com seus apóstolos e que eles estavam discutindo sobre os mandamentos que Moisés havia firmado lá no Monte Sinai. Os 10 mandamentos faz parte da legislação divina, são imutáveis. Depois Moisés criou, lógico, a sua legislação para fazer o controle do povo hebreu que estava sobre a sua mentoria, sobre a sua tutela. Então, como bem o Mateus disse, quando Jesus vem para o mundo, ele vem e dá cumprimento à lei de Moisés, ou seja, ele dá um aperfeiçoamento. E Jesus vem e não coloca mais um Deus vingativo, um Deus justiceiro. Ele vem e coloca um Deus amoroso e um Deus justo. Né? E Jesus vem e nos ensina que todos nós somos sujeitos às leis divinas, queiramos ou não. E a lei divina, nas suas repercussões dolorosas, quando nós nos equivocamos, ela tem um caráter puramente educativo e não punitivo, textualmente falando. Né? Então nós vamos ter aqui um Jesus, no Evangelho a gente vê Jesus chamando Deus de Abba, né? Paizinho. Então quando, nesse momento do Evangelho em que Jesus conversava com seus discípulos, discutindo ali a legislação de Moisés, alguém perguntou qual seria o maior dos mandamentos. E ele disse claramente, isso é taxativo no Evangelho: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se a gente quer as coisas boas para a gente, se a gente não quer passar por situações difíceis, nós implementamos ações na nossa vida, né, Mateus, para sanar essas dificuldades. Como Jesus coloca a necessidade de amarmos o próximo como a nós mesmos, é óbvio que nós vamos envidar esforços no sentido da prática da caridade, que a caridade é o bem que se faz ao nosso semelhante, né? Em atendimento a essa, não determinação, mas a esse conselho que Jesus coloca lá no seu Evangelho. Bom, o Mateus falou que tem 17 anos, que está cursando o último ano do ensino médio, tem pretensões para o futuro, que ele vem de uma família de pessoas estudiosas, né? E que profissionalmente obtiveram bons resultados por conta do esforço que exerceram desde pequeno. Eu conheço sua família, conheço seus pais, seus tios, e são pessoas que se deram bem profissionalmente, mas isso tudo sendo fruto de boas escolhas lá atrás. Uma visão do futuro e uma ideia do esforço que seria necessário para alcançar esses projetos. Doutrina espírita, Mateus. De que forma ela poderia ajudar o jovem na sua vida futura, nas suas pretensões para o futuro? De que forma o espiritismo poderia agir auxiliando ou dando base ao jovem para fazer
fazer boas escolhas e almejar e conseguir um futuro de sucesso? Eu acho que a partir do momento que você tem uma base na sua vida, que é independente de qual seja a sua religião, a sua crença, do que for, eu acho que você tem que ter uma base, certo? Então, isso eu acho que o Espiritismo dá muito bem, que é uma base, que é uma segurança de que você não tá sozinho e tá, tipo, você... E também tem aquele fato, né? Que é um chacoalhão que a gente fala. Que é o que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ou você vai ficar no mesmo lugar, porque para evoluir você tem que estudar, amar o próximo e seguir os mandamentos. E que nem você falou, que é amar Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. E o Espiritismo não. Ele prega isso. Ele prega isso com certeza. E é a base, né? Que eu acho que o Espiritismo, como eu falei, é uma boa base para um jovem, que também tem uma boa parte que é interessante ressaltar. E o Espiritismo, ele trata muito sobre a parte de saúde mental. A gente tem diversas palestras com psicólogos aqui, e isso é super interessante para os jovens, como o número de pessoas depressivas e de suicídio vem aumentando. Geralmente essas pessoas são ou pessoas muito mais velhas, mas os jovens estão incluídos nesse meio. E isso acaba que dá como eu posso falar, uma ajuda, né? Um abraço, eu posso falar assim, que é para você olhar e falar, poxa, tem gente aqui na casa que se importa comigo. Eu não tô sozinho, Deus me ama, Jesus me ama. A gente tá nesse meio e isso faz muito bem. Eu acho que é a boa base, como eu disse no início. Você falou com relação à evangelização infantil que, assim, existe um requisito para poder integrar o grupo das crianças da evangelização. E para os adultos? Como é que eu faço para ir para a Casa Espírita? Eu preciso fazer inscrição? Eu preciso vir aqui pedir ordem, pedir autorização? Como que é feito isso? Como que alguém que nunca veio à Casa Espírita, sobretudo jovem também, né? Como é que eu faço para vir à Casa Espírita? Eu preciso mandar mensagem no WhatsApp para alguém, no Messenger, enfim. Que forma eu posso agir? Eu estou com vontade de ir no centro hoje. Tá, mas e aí? Como é que eu faço? É difícil, viu? É só entrar na porta e sentar. É muito fácil, eu acho. Porque, tipo assim, as pessoas criaram um preconceito, eu posso falar assim, sobre a própria doutrina espírita, que acham que a gente chega aqui e vai estar tudo voando, né? E não é bem assim que funciona. A gente tem as coisas que a gente faz aqui, mas a gente prega o amor. Então, é simples. Você vem, senta na cadeira e assiste a palestra. Depois vai ter o passe. Se você tivesse um filho, traz na evangelização infantil. E é, tipo, basicamente isso. Não tem muito, é muito simples. As pessoas que complicam demais, eu acho. É mais um ambiente de escola, então, Matheus. Como as pessoas dizem, o centro espírita é que não precisa de matrícula, né? É uma escola, como que eu posso falar? É uma escola aberta. As pessoas simplesmente vêm aqui e aprendem. Não precisa fazer matrícula, não precisa pagar, não precisa fazer nada. Você simplesmente assiste e aprende sobre o espiritismo, né? Matheus, é difícil ser espírita? Olha, Essa pergunta estava no roteiro, surgiu aqui, tá? Acho que foi o protetor que soprou. Diferente do que as pessoas falam, né? Ser espírita é bem complicado, viu? Falar pra você. Porque você não tem mais aquela coisa de eu tenho que fazer, se eu não fizer, vai ter alguma coisa que vai fazer por mim. Não existe isso. A gente é muito complicado porque a gente, quando toca na gente, que a gente fala assim, só se eu fizer eu vou sair do lugar, é bem mais difícil do que alguém ir lá e falar, tá, vai lá, faz assim, assim, assim que você vai chegar onde você quer, sabe? Eu acho que é bem mais complicado, porque depende de você, né? Cada um em suas próprias mãos, né? Seria isso. Seria isso. Eu acho que
você depender de você mesmo é muito mais complicado do que você ter uma ajudinha, assim. Então, o Espiritismo traz responsabilidade para a pessoa em relação a aquilo que ele vai viver no futuro. É aquilo que a gente diz assim, a semeadura é livre. E outra, eu nunca vi ninguém sofrer na semeadura. Não é? Com certeza. Mas a colheita, ela é obrigatória. Fala um pouquinho disso aí, Matheus. Isso, na hora, já me lembra sobre livre-arbítrio, não? E é exatamente umas coisas que a gente aprende, que é você tem as suas escolhas e, obviamente, como sua mãe mesmo deve falar bastante, todas as escolhas têm uma consequência, certo? Então, acaba que, como eu falei, você ter que andar com os seus próprios pés, eu acho que essa é a frase. Você tem esse livre-arbítrio, mas, obviamente, nem tudo são rosas, né? Então, obviamente que se você fizer uma coisa errada, você vai ter as consequências aqui na Terra mesmo, de uma forma que qualquer ser humano tem, não é fora do comum, assim. Percebam a visão que a doutrina oferece e essa visão que o Matheus adquiriu e passou a implementar na sua vida, se tornando uma pessoa caridosa, uma pessoa preocupada com os seus semelhantes, sobretudo os mais necessitados, uma pessoa que se preocupa com o seu nível de intelecto, uma pessoa que sabe que o seu futuro está nas suas mãos, que hoje é mais necessário fazermos escolhas melhores para que o resultado seja melhor, porque nada cai do céu, podemos dizer isso aí, né? Então, a gente está chegando ao fim de mais um podcast em que nós falamos sobre a visão dos jovens no Espiritismo, né? Eu sou Dário Bonfim, atual presidente aqui do Centro Espírita Casa de Jesus. Esse aqui é o meu irmão querido, Matheus Ballarin, né? E nós vamos passar a palavra final aqui para o Matheus, antes do nosso encerramento, para que ele possa trazer para a gente as suas considerações finais. A palavra é sua, Matheus, para a gente encerrar. Obrigado, né, primeiramente. Poxa, é muito bom estar aqui, né, no podcast. É uma coisa que demorou, viu? Falar para você, eu participei dessa montagem aqui e foi muito, muito difícil, né? Mas que bom que deu tudo certo e tá esse projeto maravilhoso que a gente tá conseguindo botar para frente, né? E que nem eu falei, né, o podcast inteiro, o Espiritismo, ele prega o amor como um método de ensino, né? Eu não sei se seria esse o jeito certo de falar, mas a gente tem que tentar e ser uma pessoa melhor, certo? E é a evolução espiritual, você chegar e a gente tem... Você falar, mas não tem um modelo. Lógico que tem. Jesus Cristo é o nosso maior modelo que a gente podia ter, que o cara é espetacular, né? Jesus Cristo é o exemplo, né? E como muitos não sabem, aqui a gente usa ele como modelo principalmente, né? Não tem um modelo maior que esse que a gente conheça. E é isso, eu acho que você focar na sua, como eu disse, eu aprendi coisas sobre caridade, amor, Jesus principalmente, tudo que Jesus ensinou, e levar isso para sua vida, para você se tornar um ser humano melhor. E você consiga, as pessoas, eu espero que elas tenham essa mesma visão, e que isso seja levado para as pessoas, para elas se tornarem pessoas melhores, assim. Obviamente eu não tô nem perto de chegar no nível de Jesus, obviamente estou bem, bem abaixo, muito abaixo. Mas está a caminho, né? É a caminho, sempre é caminho, né? Que nem diz meus professores, se você for 1% melhor todo dia, você vai ser 365% melhor no final do ano, né? Então, é super importante esse negócio de você tentar ser uma pessoa melhor, né? Só é melhor quem faz a vida do outro melhor. Para encerrar, nós selecionamos um texto pequeno aqui do Livro dos Espíritos, né, que é essa primeira obra publicada pelo Allan Kardec em 1857, para a gente encerrar o nosso podcast. Ele fala sobre amor e caridade. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar o seu próximo é lhe fazer todo o bem que está em nosso poder
e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Pessoal, chegamos ao fim, então, de mais um episódio do nosso Papo Espírita, o nosso podcast do Centro Espírita Casa de Jesus, aqui de Santo Anastácio. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença do Matheus, que esteve aqui batendo um papo conosco, tirando bastante dúvida nesse episódio que é voltado especificamente, mas não unicamente, aos jovens. Gostaríamos de agradecer muito a presença de todos vocês junto a nós pelo canal do nosso YouTube. Compartilhem esse podcast, isso pode levar e lançar luz na vida de muitas pessoas. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações das novas publicações. Siga-nos também nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. É só procurar aqui Centro Espírita Casa de Jesus e no YouTube o Papo Espírita, no canal do Centro Espírita Casa de Jesus. Um grande abraço para todos vocês, que os seus lares, os seus ambientes de trabalho, os lugares onde todos vocês permeiam a vida, possam estar bafejados dessa luz maravilhosa que Jesus coloca juntamente com a espiritualidade sobre todos os filhos de Deus. Fiquem bem, que Jesus nos abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.